puerpério, eu não sei se isso acontecia com você, nas madrugadas a minha mente fervilhava, a sua também. Sim. É extremamente Ideias. produtivo. A madrugada rendia. Muito. E assim, muita criatividade, muita coisa. Gente... Olá, seja bem-vindo ao Desabafa Comigo. E nesta nova série estamos conversando sobre o tema Virei Mãe. E agora? Para trocar uma ideia sobre esse assunto, estamos trazendo mulheres, mães reais, gente como a gente, para contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida delas através da maternidade. E o assunto de hoje é maternidade e vida profissional. Afinal de contas, assim que a mulher descobre que está grávida, surge aquela dúvida: e agora? O que eu vou fazer com o meu trabalho? Como conciliar a maternidade e a vida profissional? Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, estamos aqui com a Olivia, que a Olivia é mãe empreendedora. Seja bem-vinda, Olivia, ao nosso desabafo. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Olivia, conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Bom, eu sou a Olivia, eu sou cristã, esposa do Bruno. Eu tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos, o Lucas, de 2 anos e 8 meses, e o Leonardo, de 1 ano e 2 meses. Como você percebeu, eu falei Leonardo, não falei Leonardo. Então, eu não sou daqui, eu sou da Bahia, sou de Salvador. Estamos aqui há 6 anos, a gente ama morar em Indaiatuba. E sou filha da Marilete, do Gilson, tenho 6 irmãs. Uau! Todas mulheres? Todas mulheres. E sou dentista de formação e, no momento, eu sou empreendedora, sou uma mãe empreendedora no segmento de enxovais infantis e costura criativa infantil. Uau! Então conta um pouquinho pra gente como é que foi você entrar nesse mundo do empreendedorismo, como é que foi a sua decisão, né, de deixar sua carreira, como é que foi isso? Bom, eu me formei muito jovem. E desde sempre eu trabalhei fora, né? Desde que me formei eu já fui para o mercado de trabalho, sempre trabalhei fora. E sempre me tornei independente financeiramente muito jovem também. Mas desde muito jovem também eu tinha o sonho, o desejo de ser mãe, o desejo de ter uma família. E sempre que eu olhava ao redor outras mães, outras profissionais como eu, associando a vida materna e a carreira profissional, alguma coisa dava errado. Alguma coisa ficava em falta. Ou a maternidade ou a profissão. Especialmente em algumas fases da vida, né? Eu acho que isso é mais acentuado quando os filhos são pequenos. E essa era uma observação que eu tinha e eu ficava sempre me questionando, como vai ser, né? Você é uma dentista bem-sucedida ou eu vou ser uma mãe bem-sucedida? E essa é uma crise, é um conflito que a gente tem realmente, mas o desejo de ser mãe era muito maior do que o desejo de me manter bem na minha profissão, na minha carreira. Então, quando eu engravidei, nós, como família, eu e meu marido conversamos e a gente, juntos, porque é uma decisão que tem que ser feita em conjunto. Com certeza. Nós decidimos que eu pararia de trabalhar para me dedicar exclusivamente aos meus filhos e à minha família. Quando eu falo isso, inclusive, eu penso que existe um tempo para cada coisa, né? E as crianças são crianças por um período muito curto. Você sabe, né? As crianças, o tempo voa, eles crescem muito rápido. E tem data para acabar. Então, a infância dos meus filhos tem data para acabar. A minha carreira profissional, não necessariamente. Eu posso dar uma pausa e depois retomar. Ou eu posso partir para um outro setor, um outro ramo completamente diferente. Sim, né? A vida profissional não é engessada, né? Não é engessada. Tudo pode mudar, como mudou, está mudando. E então, é uma escolha que realmente tem que ser feita pensando em tudo isso, no período curto que a infância tem e na necessidade da maternidade, da presença materna na vida das crianças. Então, tomada essa decisão, eu trabalhei como dentista até o 8º mês de gravidez do Lucas. E no último dia nós já sabíamos que a partir dali eu não seria mais dentista. É estranho falar assim, eu não seria mais dentista, mas eu não trabalharia mais na odontologia. Né? Estava abrindo mão realmente e ponto. E você sofreu com essa decisão?
no início? Chegou algum momento que você entrou em crise, falou, ai, Então, será que daí, aquele arrependimento? arrependimento eu acho que não. Crise, sim. Puerpério é crise. Sim. Puerpério é crise. O meu primeiro puerpério foi cheio de crise, né? E crise pode gerar mudança ou não, né? Aham. E eu cheguei em um momento que eu pensava, poxa vida, e agora eu vou trocar fralda só? Colocar esse menino para mamar o dia inteiro? Eu não faço mais nada, eu não sirvo para mais nada, eu só sirvo para isso, eu não quero mais isso. Aquela crise de ficar em casa, né? Então, eu não vou mais vestir as minhas roupas para sair, eu não vou mais ter que me arrumar. Enfim, vai se resumir a uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, mas que eu nunca tinha vivido, né? E na hora que você percebe isso, que você assimila isso de fato, é um choque. Quando você se vê em casa o dia inteiro, né? Eu acho que essa é a questão mais difícil, né? Porque quando a gente trabalha fora, a gente tem uma rotina, né? Você sai, vê outras pessoas. A partir do momento que você decidiu ficar em casa, era só um ele o dia susto. inteiro. E ainda tem a questão da independência financeira, né? Quando você trabalha, quando você tem uma carreira, você é dona de si, nesse sentido. Por mais que sejamos um casal que financeiramente a gente faz tudo junto, Você sentia mais participativa. Tinha as minhas entradas. Eu sabia que eu podia algumas coisas por conta disso também. Então, tudo isso muda, né? Então, sim, houve crise e talvez seja a crise que dá o pontapé, na verdade, que é o estopim para as cenas dos próximos capítulos, né? E como foi empreender, né, como mãe? O que te levou a falar, não, a partir de agora vou voltar para o mercado de trabalho, não mais como dentista, né, mas em outro setor? O que te impulsionou a isso? Na verdade, nem houve esse ponto assim de, eu vou voltar para o mercado de trabalho. Não aconteceu isso. Passada a crise, só um parêntese, é que no meu puerpério, eu não sei se isso acontecia com você, nas madrugadas, a minha mente fervilhava, a sua também. Sim. É extremamente produtivo. A madrugada rendia. Muito. E assim, muita criatividade, muita coisa. Gente, peraí, eu tenho que criar esse menino, eu tenho que só amamentar essa criança, não é pra pensar em tantas outras coisas, eu não vou dar conta de fazer outras coisas. Alô? Só de madrugada, né? Que durante o dia a gente esquece, durante o dia a gente não tem tempo. Mas eu vinha tendo os insights, eu vou anotar essas coisas porque de repente eu posso ser útil aqui, eu posso ser produtiva aqui. Só que na prática mesmo, isso é difícil de acontecer, justamente porque no dia seguinte você está cansada, você só quer, poxa, eu queria tanto dormir até mais tarde, passei a madrugada acordada com esse menino. E daí os sonhos vão sendo engavetados e as ideias vão sendo colocadas mais para frente. Mas não acabava o desejo de produzir alguma coisa a mais do que eu já estava fazendo. Além disso, eu comecei a ver um número muito grande de mulheres, mães, empreendendo, coisa que eu não tinha acesso antes, eu não tinha acesso a esse universo. E mães dedicadas, mães que estavam em casa realmente, dedicadas aos seus filhos, e empreendendo e fazendo coisas incríveis. E aí eu comecei a ver, uau, olha para fulana faz isso. E a outra, gente, olha o que ela consegue. Ai, se ela consegue, talvez eu também consiga. E aí foi aquela chama, né? Foi aumentando, mas ainda era uma coisa que ficava guardada. Todas as vezes que isso vinha muito forte, eu tentava me lembrar e pedia a Deus para me ajudar a lembrar qual era a minha prioridade. E eu acho que isso é bem importante de deixar claro. A minha prioridade é a minha família, a minha prioridade são os meus filhos, porque eu acho que existe um momento específico para isso. Por mais que o empreendimento, uma outra função, esteja dando super bem, eu consiga conciliar relativamente bem, a minha prioridade não pode ser essa. A minha prioridade são os meus filhos e a minha família. A própria Bíblia fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, né? Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Eu preciso estar presente, né? Eu sou necessária e sou importante na vida dos meus filhos. E eu sempre tentava me trazer isso à memória para eu também não, de repente, entrar numa coisa muito grande, muito doida e de repente estar lá mergulhada naquilo e esquecer o que realmente era prioritário.
Então, eu olhava sempre para as ideias e para os insights com um pé atrás, com medo de tentar dar um passo maior do que o que a minha perna realmente conseguiria alcançar. E no meu segundo puerpério, que foi muito mais tranquilo que o primeiro, as ideias de novo, né? A madrugada produtiva, as ideias iam rendendo, iam rendendo, iam rendendo. E a minha cunhada me deu de presente uma máquina de costura. Aí, quando eu olhei para a máquina de costura, eu fiz... Chutou a bola no fim do gol. É isso que eu quero. Aí, engraçado que meu marido falou, que legal, você ganhou uma máquina de costura, vai poder fazer coisas aqui para os meninos e tal. E eu, você não entendeu. Eu ganhei uma máquina de costura, eu vou montar um negócio. Abriu as possibilidades. Menos. Mas eu já comecei a vislumbrar possibilidades, né? Eu sempre gostei de artes manuais, sempre. E sempre tive como hobby coisas manuais. Eu já fiz caixinhas de MDF, fazia scrapbooks, um monte. E eu ia acumulando isso na minha casa. E a máquina de costura me deu a possibilidade de costurar coisas que realmente eu sempre quis, coisas de decoração e tal, e que eu poderia fazer isso de uma forma mais livre. Por outro lado, eu não poderia fazer, eu sempre até brinco, eu não poderia decorar, por exemplo, 10 quartos de criança, porque eu só tenho 2 filhos. Então, não faz sentido. Era criatividade demais para manter na sua casa. Para manter na minha casa. Então, isso pode virar um negócio. Além de ser super viável, porque é uma coisa que eu gosto, eu posso fazer isso em casa, sem sair, né? Hoje em dia, as crianças estão lá super envolvidas. Eles se misturam realmente, eles experimentam. São garotos propaganda, são né? São os meus garotos propaganda. Se mistura realmente com a coisa, com o negócio. Então, é super viável, é possível, e eu não perco o foco. A minha prioridade são eles. O meu empreendedorismo, o meu negócio caminha paralelamente a isso. Não é a minha prioridade. E eu vejo assim, não é todo mundo que consegue, né, Olivia, largar o emprego, né? Eu vejo assim, tem muitas mães que precisam trabalhar, né? Não é todas as mães que têm esse luxo de dizer assim, olha, vamos conversar em família e realmente nós podemos, né, ficar sem trabalhar. Mudou alguma coisa na tua vida? Mesmo você falando assim, teu marido falando, olha, eu consigo segurar as coisas aqui em casa. Mudou alguma coisa no ritmo da casa? Com certeza. E esse é um ponto que é bem delicado e super importante também. Isso tem que ser uma decisão que é feita em conjunto e ela implica em algumas coisas no seu dia a dia. Então, quando só passa a ter apenas uma entrada financeira na casa, você vai precisar baixar o padrão. E uma coisa que eu sempre falo, e é delicado, mas... Bom, é que assim, para você optar, para você escolher viver esta nova vida, você realmente tem que estar disposta a abrir mão de algumas coisas. Então, acho que a pergunta básica que deve ser feita com a entrada financeira só do meu marido, na minha família, no nosso orçamento, nós vamos ter uma vida equilibrada, sem necessidades ou não? Porque muitas vezes a gente se apega a algumas coisas que a gente acredita que são necessárias e, de repente, elas não são tão necessárias assim. Baixar o padrão implica em você deixar de ter alguns luxos, mas não significa que você vai ter necessidades. Sim. Né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser ponderada. Sim. Com muito cuidado, mas muito cuidado também para a gente não se apegar realmente a algumas coisas que a gente acha que, não, sim, isso eu não consigo viver. E, na verdade, a gente consegue viver, sim, algumas coisas. E essa é uma decisão que, como você disse, tem que ser feita em família, né? Porque, assim, a gente sabe que a nossa prioridade, né? Não vou dizer nem só como mulher, mas como ser humano, é Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, né? Então, assim, não significa que você vai largar a mão do seu emprego, né? Se você não pode, né? Não vai ficar endividado. Exato. Né? Eu acho que cada família tem que sentar e ponderar isso. Será que a gente pode ficar sem um salário? Será que não? A prioridade da nossa família é qual? É sustentar? Né? Porque eu vejo assim, é um luxo maravilhoso. Eu também parei de trabalhar, né? E realmente isso é maravilhoso. Mas não é também para toda a família que isso é viável, né? Então, assim, eu vejo assim como muitas mães empreendedoras
trazendo esse empreendedorismo justamente para falar assim, opa, eu consigo agregar as duas coisas, né? E realmente foi viável para sua família o seu empreendedorismo, né? Sim. E conseguiu ajudar, mesmo financeiramente. Sim. E, na verdade, tem uma outra questão também, que é o empreendedorismo feminino em especial, materno, ele não está só vinculado à questão financeira também. Então, o negócio não surgiu apenas para ter essa entrada financeira. Eu acho até que o maior motivo dele existir seja outro, seja a necessidade que nós, como mulheres, temos de usar a nossa versatilidade em muitas coisas, né? Sim. Uma coisa que eu sempre falo também é que o texto de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, era um texto que me causava muita angústia. Porque eu lia aquilo de uma forma que eu me sentia super cobrada e eu achava mulher. que era algo inatingível, inalcançável. E era um fardo que eu achava que eu tinha que carregar sobre mim, porque eu precisava ser perfeita, aquela mulher que fazia tudo e tal. Só que olhando sob uma nova ótica, isso é libertador e é maravilhoso. Porque ali tem uma mulher cheia de virtudes, cheia de talentos, cheia de capacidades. E eu e você somos assim. Cheias de virtude, de capacidade, de talentos, a gente pode muita coisa. A gente é muito legal. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E eu não preciso abafar essas capacidades, esses talentos que eu tenho, que Deus me deu, porque eu estou exercendo neste momento uma função maior. Eu sou mãe, mas eu, como mãe, continuo sendo criativa. Minhas madrugadas eram altamente criativas. Eu continuo sendo produtiva. Então, eu consigo empreender e me sentir realizada como mulher, como profissional, né? apesar de estar na função primordial de mãe, né? Então, o empreendedorismo também vem nesse sentido, não só da questão financeira, mas no sentido de você colocar para fora mesmo, colocar em prática aquilo que Deus te deu, né? Uma capacidade, uma habilidade que Deus te deu. Isso é muito legal. Com certeza. E o que Deus te ensinou com tudo isso? Muitas coisas, mas o mais importante que Deus me ensinou fala um pouco sobre a minha identidade como filha dele e como mulher e mãe, e a necessidade que eu vejo hoje de me desconstruir e me reconstruir todos os dias. Nós fazemos parte de uma geração em que mulheres são valorizadas e vistas como pessoas bem-sucedidas se elas têm carreiras profissionais bem-sucedidas, se elas se destacam no mercado de trabalho, se elas estão em ambientes masculinos, se elas fazem a diferença nesse ponto. Donas de casa, mães, esposas, são mulheres que são vistas como fracassadas. Sim, né? Desperdiçando talento. Como desperdiçando talento. E nós somos, eu pelo menos, fui criada dessa forma. Eu fui criada para ser bem-sucedida, para ser profissionalmente bem-sucedida. Ninguém na minha infância nunca me falou que eu poderia ser uma excelente dona de casa ou uma excelente mãe. Que era uma escolha, né? Era uma escolha. Não se tem por hábito mães ensinarem a meninas a serem donas de casa. E é algo incrivelmente maravilhoso. É um privilégio, é uma bênção de Deus. Então, eu falo que eu me desconstruo e me reconstruo porque a minha natureza me leva sempre para aquele outro lado. Eu preciso ser bem-sucedida e isso eu vou mostrar... Virou um tabu, né? Virou um tabu. Eu só posso mostrar que eu sou bem-sucedida se profissionalmente eu for bem-sucedida. E não, eu preciso me reconstruir agora. Não, o Senhor me diz que eu fui criada como mulher e como mulher eu tenho um papel tão importante na minha família, na minha casa, na vida dos meus filhos. E eu posso ser incrível também sendo dona de casa, sendo mãe, sendo esposa. E isso é sensacional. Então, é um desconstruir e um reconstruir diário. E acho que é isso que Deus tem ensinado mais e vem ensinando, porque é um ciclo e é um processo, né? E você chegou a se sentir, assim, menos em algum momento de repente, estar com as suas amigas e que ainda continuavam trabalhando e você falou assim, no momento eu larguei a minha profissão de dentista, que não é qualquer profissão, né? Realmente exigiu muito estudo, muito esforço, tem um certo status, né? Em algum momento você se sentiu menosprezada?
em algum... Sim, e sempre. É exatamente aí. Por isso que eu preciso me desconstruir e me reconstruir. Eu preciso me lembrar, eu preciso trazer à memória que eu tenho valor apesar disso. Não é a minha profissão, a minha posição profissional que me define. Né? Com certeza. É o que Deus fez na minha vida que me define. É a criação de Deus, a forma como Deus me criou como mulher e com todas essas habilidades e funções que eu exerço hoje, isso me define, né? É o que Deus quer para mim e não a minha posição. E no meio de amigas e isso sempre rola e talvez isso sempre vá rolar. Então eu preciso estar sempre mesmo ainda me mais lembrando. no mundo como hoje, né? Que o feminismo é visto como a mulher que é vista dentro de casa, ela é realmente nada, né? Então, e não é. Mulher que tá... Olha, trabalha igual, né, menina? trabalha igual e é incrível. Trabalha mais. O resultado que você tem... gente, é muito bom. Sim. E é legal, né, falar ainda para as mulheres que estão em casa que é uma opção, né? Porque nesse mundo que a gente vive, ser dona de casa não é uma opção bem vista. Né? Então, assim, é uma opção sim, existem outros meios, né? Então, assim, se o pessoal lá de casa tiver vontade disso, considere essa opção, né? Não vai ser mal vista, mesmo que seja, vai de nós mesmos, né? Nos lembrar daquilo que Deus quer da gente. E, claro, é uma conversa em família, né, gente? Isso é uma decisão que deve ser tomada em conjunto, homem, mulher, marido, esposa, para descobrir o que daqui para frente nós faremos. Né? E sabe o que mais, Marina? Ainda tem mais um detalhe. É o exemplo que você deixa, na verdade, para os seus filhos, né? Como se você tem filhas ou se você tem filhos. Porque você ser uma dona de casa, mãe, esposa, bem-sucedida no seu lar, você está deixando um legado para suas filhas sensacional. E para os seus filhos, sensacional também. Porque eles vão valorizar a esposa que eles vão ter no futuro, que faz isso também. Então, a gente precisa quebrar mesmo esse ciclo de que mulheres que estão em casa, se dedicando aos seus lares e às suas famílias, são frustradas ou fracassadas. Não são. São bem-sucedidas. São mulheres incríveis também. Então, os nossos filhos precisam ver isso, para que eles cresçam tendo uma visão diferenciada e esse mundo, essa sociedade aí pode ser transformada através disso. E assim, né, tudo que nós fizemos, nós devemos fazer com excelência, né? Seja trabalhar fora enquanto tem a vida, né, é mãe, seja trabalhar dentro de casa, como só dona de casa, seja empreendendo, né? O importante é a gente estar lembrando e entendendo aquilo que Deus quer para nossa família, né? Olivia, muito obrigada, foi uma conversa muito gostosa, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. O prazer foi meu. E esse foi mais um episódio do Desabafa Comigo. Siga-nos nas redes sociais, deixe seu comentário aí embaixo e até a próxima. Tchau, tchau.